Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa e a gente vai falar sobre blefaroplastia. Viu? Falei quase sem errar. Tudo bem, doutor André Colaneri? É blefaroplastia. Certo. O nome é complicado, mas a cirurgia é simples. A cirurgia é mais simples que o nome. A cirurgia é uma cirurgia com anestesia local e sedação, demora em torno de 1h30 a 2 horas, alta no mesmo dia. No hospital? Eu sempre opero em hospital, eu acho que a segurança é muito importante, O centro cirúrgico ele tem uma segurança não só de aparelhagem, caso aconteça alguma coisa que é muito difícil, porque a anestesia é local, mas também em antissepsia, o risco de infecção é menor, a iluminação material que se tem no centro cirúrgico não dá para comparar com consultório ou clínica, Então, vai operar, pela prudência, melhor fazer em hospital. O centro cirúrgico, ele tem recursos para reverter complicações. Lógico que ninguém está querendo ter, mas você, se tiver uma complicação, você precisa saber tratar e ter recurso para tratar. Não adianta você saber tratar e faltar aparelhagem ou equipamento, Então, faça direitinho, com especialista, em centro cirúrgico. Blefaroplastia é remoção da pele da pálpebra. É um pouco mais que a pele, É a cirurgia plástica das pálpebras que a gente trata a flacidez, que com o tempo, o envelhecimento, a pele vai sobrando, ficando em excesso pela flacidez e as pálpebras são as primeiras estruturas que envelhecem na face. Porque é a pele mais fina. A pele mais fina cede primeiro. E que mais trabalha, Porque a gente pisca o dia inteiro. Aí ela vai sobrando, geralmente a superior, um pouquinho antes da inferior, Então vai fazendo aquela dobra que muitas vezes começa a cair em cima do olho e a mulher não consegue maquiar, dá um aspecto cansado, triste. Depois vem a inferior, que começa também a ficar mais flácida, e a estrutura do músculo, das pálpebras, não consegue mais segurar a gordura que tem embaixo dela e ela começa a protruir, fazer bolsinhas visíveis. Então fica aquelas marcas da bolsinha e muitas vezes acorda mais inchado. Então dá um aspecto cansado, triste a paciente. E a ideia da cirurgia é tirar esse aspecto, dar um rejuvenescimento, mas sempre natural. Não é ter cara de cirurgia e por exagero. É quem conhecer depois e falar, nossa, você está bem, você está descansada, E não achar que está com cara de cirurgia plástica. E é uma cirurgia feita em homens e mulheres? Homens e mulheres, inclusive os homens fazem bastante, porque a pele do homem é uma pele mais grossa. Então é mais difícil o homem fazer um lifting facial, que é esticar a face inteira, porque envelhece menos, tem barba, então o pelo é mais grosso, segura um pouco mais a flacidez e também o homem tolera mais a flacidez facial, a mulher se incomoda um pouco mais. Mas nas pálpebras não, as pálpebras são mais finas e envelhecem muito e dá aquele aspecto, de triste, meio cansado. De cansaço mesmo, E quando faz, abre tudo, Vamos então aos mitos e verdades sobre esse assunto e eu começo perguntando se é mito ou verdade que essa cirurgia é realizada somente nas pálpebras superiores. Não, são nas inferiores também. Alguns pacientes faz só na superior porque ela envelheceu primeiro, então passou a incomodar o paciente mais na superior ainda sem ter uma flacidez tão grande na inferior. É difícil fazer a inferior sem a superior. Porque ela acaba vindo um envelhecimento depois. Então a cirurgia é basicamente isso, retira um pedaço de pele da pálpebra superior e aquelas gordurinhas também que tem lá dentro da pálpebra que dá aquele aspecto gordinho, com o tempo. Na inferior, a cicatriz ela é feita embaixo dos cílios, também tem a técnica por dentro, a transconjuntival, que a cicatriz é feita por dentro do olho, e se trata também as gordurinhas, tira o excesso de gordura e dá uma tracionada lateral para ficar mais plano, porque com o tempo ela vai ficando dobradinha, Vamos continuar falando sobre blefaroplastia, não erro mais, estou me sentindo muito segura para falar sobre isso. Agora tá craque. É mito ou verdade que não existe uma idade certa para se fazer a cirurgia? É verdade, porque o envelhecimento não depende só da idade, Depende dos hábitos, tomar sol ou não, o tipo de pele, se é mais fina ou não, a genética, Tem pacientes que têm uma flacidez palpebral muito mais precoce, às vezes com 30 anos tem realmente uma flacidez. É verdade. Então você vê que a mãe é assim, a avó é assim, é um padrão genético. Quando está na hora de operar? Está na hora de operar quando começa a incomodar a paciente. É uma decisão pessoal. É pessoal. E que tenha o excesso de pele passível de melhorar. Então, às vezes chega lá, não tem, segura um pouquinho mais.
né? Mas a idade não é o fator mais importante, é a existência ou não de flacidez. Perfeito. É mito ou verdade que mancha roxa na região operada é sinal de que a cirurgia não foi bem sucedida? Não é verdade. Mito. Mito, né? Qualquer cirurgia você tem uma manipulação, um corte, né? Machuca alguns vasinhos, então pode gerar um sangramento e esse sangramento na pele vai fazer a equimose, que é essa manchinha roxa. Tem pacientes que só na hora de você fazer a infiltração da anestesia local, põe uma agulhinha e já fica roxo, né? Então, geralmente aquelas pacientes muito branquinhas que encosta já fica roxo, né? E tem outras pacientes que têm pele mais grossa, né? Ou homens que têm uma pele mais grossa são mais difíceis de ficarem roxo. Mas é uma predisposição natural e o roxo sai, né? Ele vai ficando amarelinho, vai saindo geralmente em torno de 14 dias. Ele sai como se bater a perna numa quina e vai... Perfeito. É a mesma coisa, é um sangramento na pele. Tá. É mito ou verdade que a blefaroplastia pode comprometer a visão? É mito, né? A gente na blefaroplastia está mexendo nas pálpebras, né? Como num quadro é na moldura e não no quadro. Então a gente não mexe no olho, então não tem interferência nenhuma da visão, da função do olho. Inclusive, a gente usa um tipo de protetor de acrílico que põe dentro do olho, põe primeiro um gel e protetor e depois isso, para exatamente isolar e evitar algum trauma, algum acidente. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Visão é uma coisa, exato. A pálpebra é outra. Vamos para as perguntas do pessoal de casa, começando com a Vânia, que diz: tenho 42 anos e fiz essa cirurgia há 7 meses. Pouco após a operação, a cicatriz era bem discreta, quase imperceptível. Só que de um mês para cá, a linha ficou maior e escura. Por que isso aconteceu? Há como reparar? Geralmente há como reparar uma cicatriz. Como é que se faz? Tira essa cicatriz, faz uma nova e tenta, com essa nova, modular ela para que tenha uma evolução mais favorável. A cicatriz das pálpebras costuma ficar muito boa, porque a pele é fina e não tem tensão. Né? E então, fica quase imperceptível, né? Fica muito boa qualidade, geralmente por isso, porque a pele é muito fininha e sem tensão e é colocada numa dobra, ou embaixo dos cílios, ou na dobrinha da pálpebra superior. Agora, toda cicatriz, no começo, você acha que tem uma cicatriz, mas não está só com a sutura. Aí o corpo vai fazendo uma linha vermelha, que é a produção da cicatriz, que fica vermelha por um tempo. Aí depende da pele, da parte do corpo, da genética. E depois ela tende a clarear ou tomar cor geneticamente predisposta. Tem pacientes que têm uma cor mais morena e que tem uma cicatriz que tende a ficar escura. Então, se olha, a cesárea é escura, a linha da mama é escura, qualquer cicatriz é escura. Agora, se tomar sol numa cicatriz vermelha, que ela está nessa fase de hiperemia, ela tem uma tendência maior a escurecer. Por isso que a gente sempre fala, evite de tomar sol se a cicatriz estiver vermelha. E quanto tempo isso? Até ela clarear. Então, o que pode ter acontecido com a Vânia? Porque no caso dela foi exatamente o contrário. Estava imperceptível e depois começou a ficar maior ou escura. Avaliar só examinando. Só examinando para ver o que... Tá. Próxima pergunta enviada pela Gilda. Paciente com glaucoma pode se submeter a essa cirurgia? Pode, o glaucoma é um problema do olho, interno, né? Lembra que a gente falou da pálpebra externa, a gente não mexe no olho. Logicamente, o glaucoma ele tem que estar controlado, geralmente controlado, mas não vai ser afetado pela cirurgia. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Tereza. Fiz blefaroplastia inferior, só que foi retirada mais gordura do olho esquerdo. Essa diferença entre os olhos está me incomodando bastante. É possível corrigir? É possível corrigir retirando um pouco mais da onde sobrou. Né? Lógico, é bom que dê um tempo para cicatrizar para os tecidos, a cicatriz interna está madura. Então, depois de 6 meses, a cicatriz costuma já estar bem madura, o resultado final atingido. Então, só depois de 6 meses para reoperar. Porque vai passar por uma fase de inchaço, uma fase de recuperação. Às vezes muda um pouco o resultado ao longo do tempo. Tem que ter um pouco de paciência para esperar. Qualquer cirurgia tem que esperar pelo menos 6 meses para dar tempo para o corpo cicatrizar e chegar no resultado que vai ficar mais tempo, permanente. Mais uma pergunta enviada pela Fátima. A blefaroplastia também ajuda na redução de olheiras? As minhas são bem fortes e não desaparecem com nenhum tratamento cosmético. Então, as olheiras, quando a gente olha, vê que tem alguma área mais escura, às vezes pode ser de uma sombra gerada pela flacidez. Então, a flacidez com aquelas bolsinhas de gordura faz uma sombra e ali parece que está mais escuro. Então, se você pega, dá uma esticadinha e parece que melhorou,
Na verdade, não é a pele que clareou quando eu estiquei. Na verdade, eu mudei a luz. Agora, se a pele dela mesmo é escura por pigmentação, não vai ser alterada, porque a gente não mexe na qualidade da pele. A gente tira o excesso de gordura, tira o excesso de pele e estica um pouco. Então, o material da pele não mudou de qualidade. Tá. Então, se é uma ideia pela flacidez, né, uma impressão, pode melhorar. Na maioria dos casos, quem tem aquele olho mais escuro mesmo genético, que você vê que é um padrão familiar, aí não vai melhorar na cirurgia. Agora, doutor, uma dúvida pessoal minha. A recuperação é dolorida? Não é. Não dói? A cirurgia não costuma doer. Às vezes lacrimeja um pouco, dá um inchaço, uma roxidão, né? É normal ter um inchaço, uma roxidão uns 14 dias. Mas dor não é comum. Às vezes um lacrimejamentozinho leve costuma ser uma recuperação tranquila. É importante fazer compressas geladas nos primeiros 3 dias, né? Porque o inchaço maior se forma em 3 dias. Sim. Então, se você conseguir bloquear a formação do inchaço, logicamente você vai ganhar tempo na recuperação. É mais fácil tentar bloquear o inchaço do que deixar inchar e correr atrás do inchaço, né? Sim. Então, se a gente conseguir fazer bastante compressa nesses primeiros dias, até dormir mais sentada, para também não, quando deita, incha mais, você consegue dar um passo na frente na recuperação. Então, é uma cirurgia que dá para, por exemplo, interna na sexta-feira, na quinta, opera na sexta, segunda-feira vai trabalhar? Não, interna no mesmo dia, interna sexta de manhã, opera sexta de manhã, vai embora sexta à tarde. Os pontos vão tirar em torno de 5 dias a 7 dias. Agora, quem trabalha e não lida com o público, tudo bem, pode trabalhar depois de 3 dias. Os primeiros 3 dias é importante fazer as compressas, tá, né? Mas vai estar com ponto, pode estar roxo, pode estar inchado. Ah, mas eu trabalho no computador e na no minha telefone casa, e tudo bem se eu tiver roxo. Tudo pode bem, trabalhar, não tem problema. Quem lida com o público, eu falo que geralmente umas 3 semanas, né? Porque os 14 dias pode ficar mais roxinho, só que o roxo não sai de um dia para o outro, ele vai ficando amarelo, né? Então, para não ter mais um aspecto de operado, umas 3 semanas eu acho que é importante. Perfeito. O doutor André Colaneri é cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e é sempre uma honra e uma satisfação recebê-lo. Eu agradeço sempre o convite. Obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigado. Bom final de tarde.